Alexander Mandic foi um sócio fundador do IG, um provedor de internet lançado no ano 2000 e que rompeu barreiras na história da internet brasileira, porque obrigou provedores de acesso que existiam na época a repensarem, a modificarem os seus negócios. Mandic, o IG foi um ponto de curvatura, né? Um ponto de inflexão na história da internet, pelo menos do ponto de vista dos provedores. O que foi vislumbrado na época? Por que oferecer internet grátis? Bom, o que acontece? A internet grátis ela só funcionaria se tivessem muitos usuários. Um provedor com 1.000 usuários, 10.000 usuários, não funciona isso daí. Tá? E só para você ter ideia, quando lançamos, no dia 9 de janeiro do ano 2000, lançamos o IG, nós tivemos 30 mil cadastramentos num só dia. Chegamos no fim do mês com 800 mil usuários. Aí com 800 mil usuários, aí você consegue ganhar dinheiro, tá? Porque você tinha a tarifa de interconexão, você tem mídia, você pode fazer o teu jornalismo, quer dizer, vai crescendo nesse sentido aí, né? Então ele foi idealizado para ser grande, o IG pequeno não funciona. Por isso que foi feita, na época, uma campanha muito forte para engajar as pessoas, né? Como você avalia o impacto da entrada dele no mercado? Você acha que chamou também mais gente para virar internauta? Não, isso sem dúvida, o IG foi um marco, quer dizer, foi bom para o Brasil, que deu a possibilidade da população entrar na internet, né? Como você sabe, a internet era cara aqui no Brasil, e é cara ainda, mas não dava possibilidade das pessoas de menos poder aquisitivo entrar na internet. A partir disso, sim. E sabe que é uma população com informação, uma população que sabe mais e vale mais para o país. Então o país cresceu com o IG. Eu conversei com alguns provedores, né, nessa série de reportagens que a Abranet está fazendo, e uma das dificuldades apontadas por ele, e aí eu também gostaria de retomar o assunto que, alguns anos antes, você já havia criado a Mandic Internet, era conseguir linha telefônica, você tinha uma série de desafios para você colocar a operação de provedor de internet para valer. Isso ocorreu também com o IG? Como foi preciso montar a operação? Não, o IG já era uma outra realidade melhor. Quando nós começamos, quando comecei a operar com o Mandic BBS lá atrás, era no ano de 1990, onde uma linha telefônica custava $4.000, era patrimônio, você tinha que colocar ele no imposto de renda. Tá? Em 95 esse negócio começou a melhorar um pouquinho. Já após o ministro Mota, que a coisa começou a melhorar, quer dizer, as linhas caíram de 4 mil, caíram para R$300, depois caíram para R$50, depois te ofereciam linha, né? Certo? Então a realidade ficou melhor, né? Então quando privatizou e fez tudo isso daí, o IG sofreu um pouco, mas não tanto, porque já existia, quer dizer, já existia o crescimento, já tinham nacionalizado não, já deixou de ser estatal. Foi depois de 98, quando a gente teve a privatização do sistema Telebrás. Quer dizer, privatizou, entrou a Telefônica, entrou a Telemar, entrou a Oi, coisas assim, quer dizer, aí a coisa começou a melhorar, aí a coisa, quer dizer, temos que gerar demanda, temos que gerar dinheiro. Mas ainda era discada, né? Eu não estou me lembrando. Não, o IG era acesso discado, não existia acesso banda larga naquele tempo. Quer dizer, no ano 2000 no Brasil não tinha acesso banda larga. Me conta um pouco da criação lá da Mandic BBS, depois da Mandic Internet. O que você, na época, você olhou, que modelo de negócio, você achou que ali ia ter um nicho? Na verdade, o Mandic BBS, ele nasceu sem querer. Aliás, quase todas as coisas que eu fiz nasceram sem querer, né, por uma necessidade minha. No caso, era uma necessidade minha, mas era uma necessidade para a empresa que eu trabalhava. Eu, quando vi esse negócio de 2 modems se comunicando, conectando 2 computadores, eu fiquei maravilhado. Quer dizer, eu falei, pô, meu computador deixou de ser uma ilha. Tá? E daí eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, nós somos todos pessoal de campo que está viajando por aí, tá? E de vez em quando, para fazer uma correção, um programa, a pessoa não tinha que pegar um avião, se deslocar até aqui em São Paulo, corrigir e voltar. Se a gente fizesse esse negócio chamado BBS,
nós poderíamos, do próprio campo, consertar parte desses problemas aí. Tá? Isso foi levado à diretoria aprovou, falou assim, Mandig, temos um pequeno problema aqui. Nós não temos o computador, não temos a mesa, não temos o telefone e nem temos dinheiro para fazer isso, mas a tua ideia é maravilhosa. E daí que eu vi que aqui jaz uma ideia. Né? E o que eu resolvi? Eu, como tinha a mesa, o computador e sabia o que fazer, tá? Eu resolvi fazer isso sozinho dentro da minha casa. E passaram-se assim 4 meses, ninguém da Siemens usou, porque aquilo era moderno demais, conectar 2 computadores, né? E eu abri para o público. E para o público essa coisinha começou a crescer. Eu me lembro que a gente tinha assim, a média era um usuário novo por dia. Era público, usuário final ou corporativo? Não, eu abri para o usuário final, mas claro, o pessoal mais técnico, né? Certo? Mas olha só, eu tinha um usuário novo por dia. Né? Só para comparação, esse app, o Mandic Magic, que eu estou fazendo agora, ele tem, sem divulgação, 40 mil novos usuários por dia. Né? Quer dizer, esse é o tamanho da internet que mudou. Né? Certo? E, claro, lá tem todos os grandes problemas conhecidos, equipamentos que não existiam, linhas telefônicas que eram caríssimas, pessoal técnico que ninguém tinha ideia. Quer dizer, a gente foi derrubando aí um monte de obstáculos para manter aquilo no ar. Né? E como a coisa foi evoluindo até os dias de hoje, a coisa foi só melhorando. Hoje, por que eu tenho 40 mil novos por dia? Porque existem usuários. Lá tinha um novo por dia porque não existia usuário. Simplesmente essa era a relação. E naquela época, a gente está falando aí no começo dos anos 90, né? Você imaginou que a internet fosse ter o alcance que ela tem hoje? Não, a internet pegou todo mundo desprevenido. Vamos falar assim, pegou Bill Gates desprevenido, pegou a Embratel desprevenida, pegou a IBM desprevenida, quer dizer, é um mundo que veio totalmente, ninguém pensava naquilo lá. Né? Certo? Você vê, o Bloomberg falou que a internet não ia dar certo. Né? Certo? Hoje, praticamente, daqui a pouco, nós estamos nascendo com IP já. Tá? Então, ninguém imaginava o boom que ia dar. Eu, quando chegou a internet, eu me lembro, era dia 25 de agosto de 1995, a Embratel liberou o acesso comercial à rede. Né? Certo? E eu, claro, eu tinha 10 mil usuários no BBS, imagina, em 5 anos eu tinha juntado 10 mil usuários. Tá? Hoje eu demoro 6 horas para juntar 10 mil usuários. E quando eu abri o acesso à internet pelo BBS, 4 meses depois eu tinha 40 mil usuários. Então você vê, o que eu fiz em 5 anos, em 4 meses eu quadrupliquei. Né? Certo? Daí, claro que eu precisava de dinheiro para ampliar isso daí, e não adiantava aumentar por 4, tinha que aumentar por 40, mas esse que foi meu erro, eu tinha que aumentar por 400 mil. Naquela época. Quer dizer, eu falei, se eu crescer 10 vezes, de uma vez, para mim está ótimo. O 10 vezes, esse que foi o erro, não era nada. Né? Certo? Então tinha que crescer o máximo possível. Né? Então, para você ver, o negócio pegou. Tá? Hoje você não faz nada. Hoje, outro dia, eu perdi meu telefone celular, né? Certo? E eu estava na Alemanha. E sabe que eu não sabia o voo que eu ia voltar? Está tudo aqui. Né? Claro que eu achei, mas é uma coisa que você não se preocupa, o número do voo, que hora que ele sai. Você tem alarmes na tua agenda e tudo mais, tal, o número do e-ticket, coisa assim. Eu sabia como eu me chamava. Tá? Só isso. E naquela época, quais foram os principais desafios? A gente foi mencionado aqui agora há pouco a parte da linha telefônica, que era muito caro, o próprio pulso era caro, mas além disso, quais eram os outros desafios? Eu acho que quando a coisa começou a dar certo, os outros desafios eram ocupar os espaços. Aí começou a guerra mesmo, porque enquanto eu lá em 1990 estava sozinho, não tinha problema nenhum.
Quando começaram a entrar os grandes da internet, falar, esse terreno aqui é meu, esse daqui, aí começou a briga. Estou vendo o lado empresário da coisa. Os grandes, você diz as operadoras, quando elas começaram a entrar? Começou a entrar o UOL, a Globo, o Bradesco naquela época, que queria não sei o quê, o IG, todo mundo querendo ocupar, dá licença que esse espaço é meu. Tá? E eu acho que naquele tempo, essa briga que tinha era chamada de boxe. Tá? Por que essa competição? Né? Porque você já viu numa luta de boxe, o cara que ganhou a luta do jeito que ele sai do ringue, ele sai todo quebrado. Né? Certo? Depois, eu digo hoje, nos tempos de hoje, eu acho que esse mesmo jogo se chama Fórmula 1. Porque para você chegar no fim da corrida, você não pode tocar no teu adversário, quem sabe estão os dois fora. Então ficou mais saudável essa concorrência. No começo era o descobrimento da América, entende? Veio aqui, esse terreno é meu e tal, e vem índio e vai flecha, e eu não sabia que tinha índio e coisa assim. Né? Hoje já está tudo estruturado, a gente já sabe, meu concorrente é esse, ele está lá, ele faz isso, tá? Eu estou aqui e tal, não sei o quê. Né? Esse começo difícil foi se estabilizar aí, né? Mas você acha que é mais difícil, do ponto de vista do empresário, operar, ter operado naquela época, né? Ter montado um negócio naquela época ou hoje? Não, claro que naquela época era mais difícil, porque tinha carência, como eu mencionei aqui, mão de obra, infraestrutura, carência de usuário. Né? A gente sabia que ia dar certo, mas a gente não sabia o comportamento do usuário. Né? Certo? Então essas eram as dificuldades. Né? A gente já andava mais em zigue-zague, hoje a gente anda em linha reta. Eu falei, eu sei o que eu quero fazer, isso daqui pode dar certo, não pode dar certo, mas é isso que eu quero fazer. Você mencionou a carência de usuário. A gente, conversando com alguns provedores, foi mencionado que primeiro veio o acesso à internet, e só que as pessoas acessavam e às vezes não sabiam o que fazer na internet, talvez faltasse um pouco de conteúdo na internet. Como você avalia essa época? É claro, quando eu me lembro quando eu vi a primeira página da internet, eu vi a página da NASA. Não existia página aqui no Brasil. Era o início da internet, dia D1, né? Certo? É claro, existia sim, a USP tinha uma página, porque isso daí tudo rodava em ambiente acadêmico e tudo mais, né? Mas não existia. O Internet Banking foi aparecer bem depois, né? Certo? E, claro, com todas as suas consequências de erros que fizeram, de segurança e tudo mais. Era uma rede, né? Certo? Então, isso sim. Mas não havia conteúdo, não havia usuários. Hoje tem conteúdo, tem usuários. Hoje você não compra uma passagem de avião, vai no escritório de viagem e compra. Não, você vai na internet e compra. Tá? E a internet não é teu desktop, a internet é isso daqui hoje. Né? Então, tudo melhorou. Você já não recebe o extrato, a conta da luz já hoje vem por e-mail. É tudo assim, quer dizer, ficou um ambiente mais limpo. Protege mais a natureza. Todo mundo fala, não jogue papel, não sei o quê. Já não existe papel. Né? E as próximas gerações ainda, isso vai ficar ainda mais difícil, né, para eles conviverem com papel. Por exemplo, você vê como a nova geração pensa. Né? Nós temos assim, o nosso e-mail, vamos falar que eu uso bastante, tudo pastas, esse cliente é esse cliente, isso daqui é aqui, isso daqui é antiga, isso daqui são deletadas, tal. Se você pega da geração que está aí, que está chegando, é tudo um saco só. O que diferencia? O mecanismo de busca. Porque o meu mecanismo de busca é antigo, ele está estruturado em pastas na minha cabeça. Então, se eu vou ver Eletropaulo, Embratel, não sei o quê, eu vou naquela pasta chamada isso, o nome. E eles não, eles jogam tudo num negócio e que se vire o mecanismo de busca de achar. E a coisa funciona bem, porque ele acha isso e abre depois, quem mais falou disso e não sei o quê. Quer dizer, podia ter informação em outras pastas que você teria perdido, o mecanismo de busca não perde. Falando um pouco desses 20 anos da internet comercial no Brasil, o que você pontua, quais foram os principais marcos que mudaram uma chavinha? Olha, o principal marco, claro, foi a inauguração, tá?
Mas o IG foi um marco assim que até hoje ninguém esquece do cachorrinho do IG, né? Certo? Depois a banda larga, por que você não ia longe com a internet? Que não dava, era tudo devagarzinho, não sei o que tal. Você vê, em 95 a gente falava 9.600 bits por segundo, 14.400. Hoje você tem na tua casa, não é no teu escritório, na tua casa 60 milhões de bits por segundo. Isso é normal ter. Quer dizer, passar de 1.000 ou 10.000 para 60 milhões, tá? Olha o espectro que você abriu, né? Certo? Então, eu vejo por aí. Agora, uma coisa, o Brasil abraçou isso daí, porque nós temos serviços muito bons de internet, tá? De alguma maneira, o Brasil ele tem um cunho técnico, gostou, você vê, a automação bancária saiu muito boa no Brasil, eleições digitais, né? O imposto de renda, tudo. Claro que depois tudo o resto do mundo também tem isso daí, mas nós de qualquer maneira fomos os pioneiros aí. E qual foi o papel dos provedores de acesso para disseminar a internet no Brasil? Não, o provedor de acesso, eu me lembro, olha, a gente chamava isso de ponte aérea. Era uma carta pré-1990, para você mandar ela para a Europa, ela demorava 15 dias entre ir e voltar se o cara respondesse rápido, certo? Hoje é um enter, né? Nós montamos um sistema de troca de e-mails entre São Paulo e Rio, onde que a gente fazia? Todo mundo de São Paulo se conectava no provedor, jogava todos os e-mails dentro do provedor, o provedor à noite, depois da meia-noite, que era barata a ligação, ele ligava para o Rio, tá? Jogava todas as mensagens para o Rio e todas do Rio para São Paulo. Entre o mesmo provedor ou Entre dois provedores. Então, era feita aquela troca. Então, cada e-mail que você mandava, ele demorava um dia para ir, um dia para voltar, certo? Tá? A gente chamou esse sistema de ponte aérea, era a famosa ponte aérea, né? Então, nisso, os pequenos provedores colaboravam, quer dizer, a gente montou a rede, a gente desbravou esse mundo, né? Certo? Claro que, como era todo mundo pequeno, assim, não existia nem dinheiro para marketing, mas assim, qualquer coisa que você... Eu me lembro, não sei o que eu coloquei um anuncinho desse tamanho no estado de São Paulo para acessar meu BBS, veio um cara do Paraguai acessar que... Imagina você colocar um anúncio desse tamanho no estado de São Paulo e o cara lá no Paraguai se interessado, quer dizer, o mundo se interessava, mas não existia, era uma coisa raríssima, né? E aqueles sinais de ocupado frequentes, a linha que caía, a velocidade que não colaborava em nada, né? Certo? Então era o começo, era o descobrimento da América. E também tinha o desafio de você sair, né? Você falou bastante do eixo Rio e São Paulo, mas você tinha que também começar a levar a internet para os outros lugares do país. Na verdade, quando existia a conexão de escada, você era local, você era um local a um DDD, certo? Depois que saiu o link mesmo na internet, tá? Aí sim você expandiu para o Brasil e para o mundo. Ainda tinha o problema do mundo, porque os links de saída eram pequenos, eram demorados, tal, não é como é hoje, né? Certo? Então teve aquela mudança que, de repente, eu estou no mundo todo, né? Olhando para a próxima década da internet, o que você acha que a gente pode esperar? Porque a internet hoje ela está um passo para ser... Ela já é, né, ubíqua, né? A gente só não tem a internet ainda como eletricidade, que eu acho que é uma coisa que a gente vai alcançar, mas a internet, como você falou, está no celular, está em todos os lugares. O que você vislumbra para os próximos 10 anos? Olha, para os próximos 10 anos é muito, porque se eu olhar os 10 anos atrás mudou muita coisa, né? Certo? Mas eu acho o seguinte, os devices estão mudando, quer dizer, desktop está sendo abandonado, smartphone está no topo, certo? Então, isso você carrega contigo. O jeito de você operar, eu acho que vai ser o grande lance, porque você está muito assim no teclado, aqui, não sei o que, tal, né? Certo? Mais para frente eu vejo que a voz vai entrar mais, vai ser mais preciso. Você vê um mecanismo de busca
você coloca qualquer coisa, eu quero sanduíche, me sai 10 mil coisas de sanduíche, eu coloco no Google. Vão aperfeiçoar isso que vai sair só um resultado e aquele que você quer. Entende? Então, os mecanismos de busca, como eu mencionei aqui, que a turma joga num saco só e depois... Isso vai ser vai ser bem mais preciso. Né? Certo? E o ARC está aí, nós necessitamos de velocidade, porque imagina, quanto outro dia eu vi um número, a Apple vende 44 mil iPhones por hora no mundo. Tá? Tudo isso daí está entrando para as infovias. É a mesma coisa que é o mundo ou cidades que está entrando tantos carros por dia no asfalto. Tá? Se você não criar caminhos melhores, quer dizer, mais rápidos, para tudo. Né? E aí você está falando desde melhorar a tecnologia até construir mais infraestrutura? Não, as velocidades vão ter que ir aumentando. Né? Certo? Hoje você vê, o telefone você usa pouco para falar. Mais dados, você usa dados no telefone hoje. Né? Certo? Então, essa coisa de como minimizar os dados é uma coisa, tá? Como buscar a informação certa é outra, e como eu me conectar com qualidade. Tá? É um outro campo, mas faz parte do jogo. E tudo isso vai impactar diretamente nas empresas que trabalham com a internet, tanto dos provedores quanto de acesso, provedores de conteúdo, infraestrutura. Como você imagina que as empresas vão se manter e ganhar dinheiro e continuar rentáveis com tantos desafios? Bom, o mercado muda, né, certo? O design que você fazia para um outdoor é diferente de um design que você vai fazer para o smartphone. Tá? Mas é design. Você tem que se adaptar. Você vê já na internet, eu acho que o HTTP, a URL está morrendo. A turma já não... visite meu site www, tal. Já esse negócio está... Eu tenho que decorar o www. Tá? Hoje, todo mundo corre para o app. Porque você vê a figurinha e você clica, você não sabe nem como se chama. Tá? Então você tem que fazer uma figurinha que seja a tua marca. Você não pode mudar a figurinha toda hora. Ou sim, não sei como vai ser no futuro. Tá? Então, você vê, né? A morte do HTTP e a vida do app. Daqui a alguns anos, eu não sei, vai ter a morte do app e vai vir uma outra coisa por aí que a gente não sabe. E aí isso também impactando nos próprios aparelhos, né? Não, nos aparelhos, você vê. Hoje, falar em empresas, toda empresa precisa ter um app. Então, imagina o mercado que isso gera para as empresas que fazem os apps, né? Certo? E app é complicado fazer, quer dizer, ele tem que obedecer mas você vê na Apple, você não pode fazer qualquer coisa, certo? Tem uma baita de uma segurança nesse negócio, tem que funcionar bem, tá? Certo? Então não é fácil fazer, não. Muito obrigada. Que é isso, obrigado a você. Para acompanhar toda a série de reportagens sobre os 20 anos da internet comercial do Brasil, acompanhe o site e a revista da Abranet.